Dá para ver que ele está bem dentro do 0038, ó. E eu acabei de tirar as medidas do virabrequim. É que ela garante que a planicidade do bloco e do cabeçote estão realmente perfeitas, né? Depois a gente até montou essa biela no motor para ver, e realmente a folga de óleo ela ficou abaixo do especificado. Começamos a fazer a montagem do motor 2.2 do Ômega. E eu acabei de tirar as medidas do virabrequim, que antes de montar, a gente vai conferir todas as medidas dessa vez, né? E a gente anotou aqui na nossa checklist. E pelo dentro da medida, claro, né, galera, o virabrequim é um virabrequim novo, tá? Já foi polido, tá tudo certinho, então ele tá, tanto os munhões quanto os moentes, eles estão tudo dentro das medidas, seguindo o manual da Doutorier, beleza? Agora a gente vai fazer as medidas dos munhões com plastic gauge lá no bloco. Então já posicionamos o vira no lugar, botamos os mancais e eu já configurei aqui nosso torquímetro para a primeira etapa, que é de 60 Nm. A gente vai fazer a primeira etapa de 60 Nm, depois é mais uma etapa de 45 graus, se eu não me engano, de acordo com o manual da Doutorier. A gente também já colocou um pedacinho, pera aí um pouquinho, deixa eu pegar aqui, que eu esqueci de mostrar para vocês. Ó, nosso plastic gauge. Esse aqui é o plastic gauge, que a gente vai usar para fazer a medida, a gente vai mostrar depois aqui. Já posicionou um pedacinho de cada um em cada mancal, agora a gente vai dar o torque como se estivesse apertando normal mesmo. Aí depois a gente vai remover os parafusos e conferir o gabarito do plastic gauge para ver se a folga está dentro da medida. Então lembrando que a gente vai fazer, para apertar, a gente vai fazer do centro para as extremidades. Eu vou seguir a sequência que está lá na plataforma do Doutorier, vou fazer a primeira etapa aqui de 60 Nm. A primeira etapa de 60 newtons, agora a gente vai fazer mais uma etapa de 45 graus. Então, depois de dar o torque correto no virabrequim, a gente já retirou os mancais, tá? Com o plastic gauge aqui, e a gente vai conferir agora com o gabarito da embalagem. Dá um chego aqui, pra gente ver. Aqui com a luz acho que vai dar pra enxergar na câmera, deve dar pra enxergar, né? Aqui tem, ó, dá pra ver que tá esmagadinho ali o plastic gauge, ó. Com o gabarito, esse gabarito deu a folga radial desse virabrequim, tem que dar ali entre 0,015 a 0,041 milímetros, mais ou menos, é bem pouquinho. Então a gente vai usar o gabarito aqui, ó, que está 0,038, que chegou aqui, ele vai ficar no meio, né, vai ficar entre essas duas folgas. Então se comparar aqui onde esmagou o plastic gauge, ó, dá para ver que ele está bem dentro do 0,038, ó, aqui dos dois lados. Os outros mancais, todos eles vão estar assim, aqui tem mais um ponto, esse aqui tem mais um ponto, ó. Ó, se comparar ali com o plastic gauge, ó, 0,038, tá? Todos eles dão dentro dessa folga, tá? Ou seja, a folga desse virabrequim, de acordo com a montadora, de acordo com os manuais da Doutorier, tá dentro da folga correta. Agora é só a gente montar os mancais e essa parte vai estar pronta. Pessoal, agora a gente vai medir a folga dos anéis do pistão. Esse anel que está aqui agora é o anel de fogo. Eu já posicionei ele aqui no bloco, né? Primeiro a gente coloca ele inicialmente, depois você vem com o próprio pistão e posiciona ele, né, todos eles na mesma altura. Feito isso, a gente pega o nosso calibre de lâminas. Ele já está aqui com as duas lâminas separadas, né, que foi o que eu medi, 0,30 e 0,40. Mas a folga desse motor tem que ser entre 0,30 milímetros e 0,50 milímetros. Eu já medi aqui e eu sei que a lâmina de 0,30 milímetros ela passa com alguma folga ainda, então eu consigo passar ela bem tranquilo. E a de 0,40 ela já entra bem apertada, né? Então, ó, ela entra bem apertada no anel. Então ele está entre 0,30 e 0,40 milímetros, ou seja, a gente está com a folga correta do primeiro anel do pistão. Agora a gente já mediu a folga dos anéis de fogo, e a gente vai medir a folga do segundo e terceiro anel, para já montar o pistão dentro do cilindro e começar a montagem das bielas. Pessoal, agora a gente já mediu a folga axial, ela continua dentro dos parâmetros. A gente já mediu ela antes da retífica, né? Ela continua tudo certinho. E agora a gente vai continuar a montagem do motor. Agora a gente pesou todos os conjuntos de pistão, biela, bronzina e parafuso e deu uma diferença de menos de 1% entre eles. Então, tudo prontinho para montar dentro do bloco.
que sempre gera dúvida na montagem dos pistões, né? Aqui eu já posicionei os anéis, então, lembrando que no bloco, esse lado frontal, né, esse lado aqui seria o escape e aqui ficaria a admissão. Então eu já posicionei aqui o primeiro anel, eu sempre gosto de montar ele voltado mais ou menos para o lado de escape, mas não exatamente alinhado. O segundo anel eu boto 120 graus, né, a 120 graus do primeiro, então o primeiro está aqui, o segundo aproximadamente 120 graus dele, então está aqui. E os outros de baixo, né, a gente coloca mais 120 graus, então a gente vai distribuindo os anéis em todas as posições do pistão para evitar que eles fiquem alinhados e gerem um vazamento ali de compressão no motor. Outra dúvida, né, esse pistão ele tem uma setinha, nesse carro aqui ela fica virado para a correia, e lá no manual da Doutorier está indicado certinho. Outra coisa é a posição de montagem das bielas. Essa biela aqui ela tem uma marquinha aqui, ó, que fica virado para o lado do volante do motor, então é para o lado inverso da setinha. Tudo isso aqui tem que ser montado corretamente. A retífica prensou aqui os pinos, né, então já montaram tudo certinho. Agora vamos prosseguir a montagem. Pessoal, a gente botou os dois pistões do meio, né? Botamos o pistão 3 e o 2. E a gente já deu o torque aqui, usamos o plastic gauge para conferir a folga radial. Então, pode dar um chego aqui, que eu vou, antes disso, pegar o gabarito. Ó, e a folga radial das bielas desse motor, ela tem que dar entre 0.019 e 0.063, mas pelo que eu me lembro, acho que é isso mesmo. Ó, o plastic gauge aqui, acho que vai dar para ver na filmagem, ó. A gente vai conferir com o gabarito, ele está dando direitinho 0.050, tá bem no meio, então quer dizer, ele poderia chegar até 0,063, então ele está dando 0,050, bem certinho ali, ó. Então essa folga dessas bielas, a gente conferiu a outra também já, a folga dessas bielas estão dentro do parâmetro, agora a gente vai montar o pistão 1 e o 4 e conferir elas também. Então, pessoal, aqui a gente conseguiu evidenciar por que é importante a pré-medida, né? Medir antes de montar, na verdade. A gente zerou o súbito com 52, certo? O alojamento interno da bronzina de biela aqui, sem as bronzinas, né, tem que ser 52. E o que aconteceu nessa biela aqui que veio montada da retífica? A gente, aferindo aqui, você consegue perceber que ela dá para a direita do zero, né? Então esse alojamento ele está menor do que deveria. Então, teoricamente, se a gente montar ele no motor, ele não vai facilitar o giro, ele vai dificultar e até travar o motor. Então a gente encontrou ali uma pequena imperfeição na biela, né? O que acontece, o que a gente trouxe aqui até para comentar, né? A folga de óleo não é definida apenas pela espessura da bronzina, né? O que acontece? Quando a gente monta aquela bronzina na biela, ela sempre vai ser prensada e ela vai diminuir o seu tamanho quando ela está prensada ali, torqueada na biela. Uhum. Então o que acontece? Como a gente já viu que a biela estava com um diâmetro um pouco menor do que o orientado, depois a gente até montou essa biela no motor para ver, e realmente a folga de óleo ela ficou abaixo do especificado. Uhum. Então quando a gente tentava virar o virabrequim, vocês viram ali que com o virabrequim montado e tudo certinho, ele estava bem livre, né? Com essa biela já apertada, a gente já percebeu que deu uma pesadinha, a gente já parou, desmontou, né? Para enviar de fato essa biela para fazer o reparo na retífica. Então é importante, né? Essa medida é uma medida importante porque não basta você ter a espessura da bronzina. Como a biela ela vai dar uma pré-carga na bronzina, ela vai diminuir aquele espaço um pouquinho. Então, realmente vai interferir totalmente na folga. E na questão da biela ali, realmente é que foi pego um jogo de biela usado, né? E acabou que uma dessas bielas estava fora de medida, mas as outras estavam... Exatamente. Outra coisa que a gente fez também foi fazer um pouco da equalização do peso, né? Uhum. Até perguntaram aqui se o motor foi balanceado virabrequim junto com o volante. Sim, a retífica fez esse procedimento, mas é algo impossível de a gente testar no laboratório ou numa oficina de montagem de motores, né? Só que a gente consegue ver o peso dos componentes individuais. A gente percebeu que uma das bielas, que inclusive era essa que estava um pouquinho um pouco fora de medida, ela estava com peso um pouco mais elevado e a gente conseguiu fazer uma equalização do peso. Acho que o Matheus quer mostrar mais ou menos ali onde a gente... Então, não sei se vai dar para ver mais ou menos pela câmera ali, mas no material da Doutorier indica a medida interna do alojamento, certo? Então a gente zerou o súbito com essa medida e como o súbito estava indicando menos, então teoricamente o alojamento da bronzina, da biela que veio pra gente, estava mais baixo, né? Então, era isso, né? Era isso. E
E também, onde a gente tirou o peso ali da biela, a gente conseguiu tirar um pouco dessas laterais aqui, né? Se quiser mostrar. Isso. A gente tirou mais ou menos aqui. Tira... Opa, aqui. Na parte de cima do parafuso aqui, praticamente. Não é essa biela aí, né? Essa é uma biela essa de daqui exemplo. não- Inclusive, é uma biela que ela tá Meio Meio torta. torta, né? tristezinho. Mas o que Mas- aconteceu com essa biela aí, meu Deus? Essa aí foi calço hidráulico. Foi calço hidráulico? De um GM 1.616. Mas ali é uma região possível de você fazer uma pequena equalização de peso, né? Sim. A gente conseguiu deixar ali dentro de uma margem de 1%, abaixo de 1%, então Uhum. ficou ali aceitável pro motor do Omegão ali. Não vai ficar vibrando. Não vai ficar dando vibrando, vai nada. ficar perfeito. Vai dar pra girar livre. Vai dar pra girar livre. E nessa biela, né, que ela tinha um diâmetro um pouco menor, ela foi desgastada aquela área ali para aumentar um pouquinho o diâmetro e daí a gente atingir a folga de óleo correta. Uhum. Tanto que quando ela chegou, a gente tirou a medida de novo, né? A gente fez a medida com o plastic gauge, aí deu certinho. E pessoal, aqui o que a gente está mostrando, né, que a verificação, ela é parte do processo de montagem do motor. E a retífica, ela é um processo, digamos assim, um pouco artesanal. A gente vai usar metrologia, a gente vai usar equipamentos, mas ainda assim é algo que está muito passível de você sair um pouco do controlável, né? Uhum. Quando o motor é montado na fábrica, é montado por robôs que são calibrados de tempos em tempos, eles têm um processo de qualidade ali e é sempre o mesmo motor, né? Uhum. Então, tipo, a fábrica monta o GM Família 2, sai 35 mil GM Família 2. Não é uma retífica de motores que faz reparo de motores, né? A gente estava conversando com o pessoal lá da retífica, eles estavam comentando com a gente que eles fazem reparo de motor de barco, né? Uhum. Motores a diesel de alto deslocamento, muito grandes, fazem reparo de motor 1.0. Então, variedade é uma enorme. variedade enorme, né? Então, é normal que você encontre alguma variação quando você vai fazer uma retífica, e é por isso que você tem que medir, né? Para junto da parceria que você tem com a retífica, você conseguir garantir que aquele motor vai ficar legal, né? Então, beleza, a NBR, ela define que a norma que a responsabilidade da montagem do motor é de quem está montando. Só que aí cabe da parceria sua com a retífica para caso você encontrar alguma coisa fora do normal, você consegue entrar em contatos para fazer uma correção, que foi o nosso caso aqui, né? A gente conseguiu corrigir o problema que a gente tinha. Isso. Né? Óbvio, deu um pouquinho de transtorno, a gente tem que levar a peça de novo, não tem como não ter essa logística envolvida, né? Mas é por isso que tudo isso tem que estar dentro da precificação da sua mão de obra. Então você não tem como cobrar R$ 1.500 para fechar um motor. Você vai fazer isso, você vai juntar as peças, fechar e benzer, né? Pode ser que um funciona, dois funciona, mas no terceiro que talvez passar alguma coisa der um problema, tu não vai conseguir recuperar o dinheiro ali através da garantia. Né? Exatamente. E beleza, no nosso caso, a folga ela estava menor, então ela acabava pesando no virabrequim na hora de girar. Se a folga estiver maior? Era Como é que você vai perceptível, né? Bem perceptível. Você pode acabar montando o motor com aquela folga maior. Se você não pegar no teste de pressão de óleo, ele vai sair da sua oficina com a folga errada, você não vai saber. Ou pegar não uma folga tão menor que a gente pegou a ponto de dar uma travada, tu nem sentir na mão, mas realmente ser uma folga menor que o especificado e trazer um prejuízo ao longo do tempo aí, né? Exatamente. E também eu acho que na hora ali que tu vai passar pro cliente um prazo, né? Tem que se planejar para esses acidentes que podem acontecer, né? Uhum. Não pode... a retífica ficou de entregar quinta-feira, então na sexta-feira eu termino de montar e entrego pro cliente. Você tem que levar em consideração que pode ser que dê algum probleminha. Sim. Não desconfiando da retífica, né? Mas eu acho que a verificação é sempre importante. Sim. Se planejar, não acaba prometendo, e aí depois tu fica o cliente que cobra, não, é que deu problema na retífica. Lembrando que programar a responsabilidade é sempre do mecânico, né? Isso. Então, Exatamente o que aconteceu com a gente, né? Isso. A gente tinha a intenção de terminar de montar ali até um certo horário, deu esses problemas, ficamos até que hora lá trabalhando? Ficou um pouquinho mais tarde. Até um pouquinho, bem mais tarde, para tentar. Mas vamos que eu terminar esse hoje, então vamos terminar hoje. Sim. Isso. Mas faz parte ali do processo de fazer o reparo de motor, né? Inclusive aqui o Paulo Sérgio perguntou se foi conferida a medida das bronzinas, pois tem bronzina de marcas até consagradas e de primeira que não batem as medidas, já tiveram problemas de bronzina fora dos padrões. A gente conferiu, né, a espessura das bronzinas. Uhum. O virabrequim a gente teve que usar um novo, né, o Stannis, porque a gente não encontrou um virabrequim original, né, da fábrica. É difícil de encontrar. Difícil de encontrar, né? A gente encontrou vários
já que já tinham passado por retífica, a gente virabrequim 0,75, não... 1 milímetro, então esses aí não tinha interesse de montar. Então a gente realmente preferiu adotar um virabrequim, ele não é original da Chevrolet, né, mas é daquele motor, então é padrão original, e a gente fez todas as medidas conforme o original e bateu tudo, né? E foi um teste que a gente fica aquela dica, né, se você usar peças, eu tive que usar um virabrequim em paralelo. Cara, faz aquela medida completa, faz a análise completa da peça, né? Porque no fim nosso virabrequim ele era original, mas ainda assim ele precisou passar por uma pequena retífica, né? Então foi feito o polimento de todos os moinhões e moentes, então para ele ficar perfeitinho. E o ajuste da folga axial foi feita também para atender os requisitos da montadora, né? Então realmente o virabrequim, quando chegou ali, dava para ver ali nos moinhões, ele vinha um pouquinho riscado, né? Dava para sentir com a unha ali, então teve que fazer o polimento. Exato. Mas ficou perfeito, mas em compensação ele vinha com uma pequena sobremedida ali, que foi identificado na retífica e falaram, com o polimento a gente tira isso aqui, vai ficar na medida certinha. Então talvez é algo meio proposital. Talvez até proposital para que você confira a peça, né, antes de montar o motor. Não dá para pegar a peça, joga lá dentro e se Deus quiser. Você tem que medir, você tem que... o Walter sempre faz aquela brincadeira, né? Já chega botando a mão, sentindo o cheiro, olhando tudo, porque você vai ter que pegar ali o que tá fora para montar um motor e ele ficar de qualidade. Pensa, se tu não medir tudo, como é que tu vai saber o que tá fora, né? A gente mediu ali o virabrequim, viu que tava todas as medidas ok, aí depois verificou que a biela tava fora. Se a gente não tivesse medido o virabrequim, realmente o virabrequim podia estar fora, ou a biela. Então tem que fazer esse passo a passo e ir conferindo todos os componentes. Quando a gente percebeu, né, que a biela tava fora, a gente já tinha certeza que ao montar a folga ia ficar abaixo do especificado. Isso. Porque a gente já tinha medido as bronzinas, elas estavam dentro do padrão, o virabrequim estava dentro do padrão, tava tudo certinho, né, Lucas? Tava bem... A gente montou por desencargo de consciência ali, só para ver, vamos ver dar errado mesmo. Foi isso aí. Teve uma pergunta aqui, Denner, João Enio Araújo perguntou sobre a planicidade. Se é só com a régua e com a tinta ou se tem alguma outra ferramenta? Na verdade, teria que ter o quê? Se não tiver... É que com a régua e a tinta é um negócio bem mais rápido de fazer. Sim. Mais fácil. Agora, se não tiver a tinta, teria que ter uma ferramenta que seja mais plana possível para substituir essa régua. Colocaria nas posições, que até nos manuais da doutoria a gente mostra as posições de medida, né, da régua, e usaria o calibre de lâminas. Sim. E lá você tem uma medida lá que diz que o empenamento máximo do motor seria de, por exemplo, tem motor que é 0,1. 0,01. 0,05 ou 0,1, vamos dizer assim. Você coloca a régua lá, pega o calibre de lâmina 0,1 e tenta passar por baixo da régua, né? Então, quer dizer, ele não, na verdade, ele não pode nem passar. Se ele não passar, tá bom. Ou então, se passar ele bem, vamos dizer, bem apertado entre a régua e o cabeçote, ou o bloco, vamos dizer que tá dentro da medida. Agora, se passar mais do que dessa medida aí, se vier, bota uma lâmina a mais, tá passando a mais, é porque aí já tá empenado. Sim. E o legal da régua, né, de planicidade, de conferir planicidade, é que ela garante que a planicidade do bloco e do cabeçote estão realmente perfeitas, né? Então, por exemplo, às vezes eu vou desmontar o cabeçote, se não for algo, só queimou a junta, às vezes talvez a régua que você passa o calibre de lâminas embaixo pode ser suficiente para você ter uma ideia, né? Então, por exemplo, no cabeçote do carro do Stannis, quando a gente passou a régua de tinta, teve uma pequena parte ali que não encostava perfeitamente. Se a gente pegasse a medida máxima de empenamento e passasse por baixo o calibre de lâminas, daria pra gente ter ideia se aquele cabeçote poderia ser montado daquela forma ou se realmente ele precisaria passar por uma retífica.